Princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Sabemos que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles não se encontram previstos de forma expressa, tá, no artigo 37 da Constituição Federal, mas ele se encontra de uma maneira expressa na Lei 9.784 de 99, que regula o processo administrativo federal. Vamos dar uma lida no material aqui, bastante interessante, que fala muito sobre a razoabilidade e proporcionalidade, principalmente para você que tem dificuldade de distinguir o que é proporcionalidade ou razoabilidade. Também, logo em seguida, vamos resolver questões específicas destes dois princípios, ou até mesmo como alguns doutrinadores consideram apenas como um princípio, razoabilidade e proporcionalidade. Vamos dar uma olhadinha aqui no texto que foi preparado para vocês. Muitas vezes esses dois princípios eles são tratados como sinônimos, ou pelo menos são aplicados de forma conjunta. Por conseguinte, tentar diferenciá-los é um trabalho um tanto difícil. Os dois princípios se aplicam na limitação do poder discricionário. Isso é bastante importante ser frisado, que esses dois princípios eles vão ser aplicados na limitação do poder discricionário, pois a discricionariedade ela ocorre quando a lei deixa uma margem de decisão para o agente público aplicá-la ao caso concreto. É ali onde há uma margem de liberdade para o administrador ele utilizar o que está descrito na lei. Por exemplo, a Lei 8.112 de 1999 apresenta entre as penalidades aplicáveis aos servidores públicos a advertência, a suspensão e a demissão. No caso concreto, caberá à autoridade responsável decidir qual das penalidades será aplicada. Isso é, a discricionariedade. Contudo, ela não pode ser exercida de forma ilimitada, ou seja, a discricionariedade que o administrador tem nas suas mãos de aplicar devida sanção ao administrado, ela não pode ser exercida de forma ilimitada. Aí é que entra o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade para limitar justamente esse poder discricionário que o administrador tem. Vamos voltar ao exemplo. Quando há suspensão, a Lei 8.112, que é o Estatuto Público dos Servidores Federal, determina que ela será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência e de violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita à penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 dias. Agora, suponha que um servidor chegue atrasado, pense comigo, de forma injustificada por apenas 1 hora. E, por consequência, após a realização das formalidades legais, seja penalizado com advertência. Tudo bem. Imagine que 1 semana após ser penalizado, o agente volte a chegar atrasado novamente. Após o regular processo administrativo, a autoridade competente aplicou a penalidade de suspensão por 90 dias, ou seja, o limite máximo para esse tipo de penalidade. Veja que foi tudo feito de acordo com a lei, foi tudo feito de acordo com o devido processo legal, mas foi irrazoável, foi desproporcional. Todavia, vamos lá, voltar ao exemplo. Todavia, o atraso do servidor não gerou nenhum outro prejuízo, nem prejudicou a ninguém. Dessa forma, podemos considerar o ato da autoridade pública desarrazoado, uma vez que ele poderia ter alcançado a finalidade pública uma pena muito menos onerosa. No caso, a autoridade agiu dentro de sua competência, exato. Cumpriu as formalidades, também está certo.
pois instaurou o devido processo administrativo, foi o que eu falei anteriormente, e teve como finalidade o interesse público, uma vez que buscou punir o agente para evitar normas irregulares. Contudo, a maneira foi exagerada, incoerente com os fatos. Imaginem um novo atraso agora, novamente sem outros prejuízos. Seria o servidor demitido por causa disso? Seria razoável demitir o servidor por causa disso? Dessa forma, os princípios em comento realizam uma limitação à discricionariedade administrativa. Isso é muito importante ser gravado, que os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, eles realizam uma limitação à discricionariedade administrativa, em particular na restrição ou condicionamento de direito dos administrados ou na imposição de sanções administrativas, permitindo que o Poder Judiciário, veja o quão importante é essa parte, permitindo que o Poder Judiciário anule os atos que, pelo seu excesso, veja só, mostrem-se ilegais e ilegítimos e, portanto, passíveis de anulação. Após esses exemplos, podemos tentar conceituar os dois princípios agora. Vamos para alguns conceitos que foram colocados aqui, de acordo com a doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello, tá bom? Vejam só, a razoabilidade impõe que, ao atuar dentro da discrição administrativa, o agente público ele deve obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional, em sintonia com o senso normal de pessoa equilibrada. Dessa forma, ao fugir desse limite de aceitabilidade, os atos serão ilegítimos e, por conseguinte, serão passíveis de invalidação jurisdicional. São ilegítimas, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, as condutas desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com desconsideração às situações e circunstâncias que seriam atendidas por quem tivesse atributos normais de prudência, sensatez e disposição de acatamento às finalidades da lei atributiva da descrição manejada. Agora vamos ver o conceito de proporcionalidade. Já vimos razoabilidade, eu sei que é um pouco subjetivo o conceito, mas a gente vai encaixar quando for resolver as questões de razoabilidade e proporcionalidade. Sabemos também que a proporcionalidade, por outro lado, exige o equilíbrio entre os meios que a administração ela utiliza e os fins que ela deseja alcançar, segundo os padrões comuns da sociedade, analisando cada caso concreto. Considera, portanto, que as competências administrativas só podem ser exercidas validamente na extensão e intensidade do que seja realmente necessário para alcançar a finalidade de interesse público ao qual se destina. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade tem por objetivo o controle do excesso de poder. Isso é importante, isso pode ser alvo de questão, que o princípio da proporcionalidade ele tem o objetivo de controle do excesso de poder, pois nenhum cidadão pode sofrer restrições de sua liberdade, além do que seja indispensável para o alcance do interesse público. Dos conceitos que foram apresentados acima, é importante perceber o quanto é difícil diferenciar um do outro. Nos dois casos, os agentes públicos não podem realizar exageros, devendo sempre obedecer a padrões de adequação entre meios e fins. Quanto ao excesso de poder, por exemplo, podemos afirmar seguramente que ele se aplica aos dois princípios. Nesse sentido, alguns doutrinadores chamam o princípio da razoabilidade de princípio da proibição de excesso, enquanto outros relacionam esse aspecto, o excesso de poder, ao princípio da proporcionalidade. Por isso, alguns doutrinadores consideram que o princípio da proporcionalidade é uma das facetas do princípio da razoabilidade. Eu posso citar aí a Maria Silvia de Pietro, ela tem essa visão que
O princípio da proporcionalidade ele não passa de uma extensão das facetas do princípio da razoabilidade, ou seja, aquele está contido no conceito deste. Isso porque o princípio da razoabilidade, entre outras coisas, exige proporcionalidade entre os meios de que se utiliza a administração pública e os fins que ela quer exatamente alcançar, em que pese sirvam de fundamento para o judiciário analisar os atos discricionários. Os princípios não significam invasão ao poder de decisão da administração pública, naquilo que se chama mérito administrativos. Veja só, essa parte aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque a gente sabe que o poder judiciário, ele pode analisar os atos com derivados de vícios ilegais, mas quando se trata do mérito administrativo, o mérito administrativo quando está ali envolvendo a discricionariedade do administrador de aplicar ou essa ou aquela penalidade, o juiz, o judiciário, ele não pode intervir nesse mérito administrativo. Mas vejam que os princípios não significam invasão ao poder de decisão da administração pública, naquilo que se chama mérito administrativo, conveniência e oportunidade. O juiz jamais poderá intervir quando o agente público possui duas alternativas igualmente válidas para alcançar a finalidade pública, ou seja, quando existe um grau de liberdade e o agente age dentro desse parâmetro, o Poder Judiciário não pode desfazer o ato administrativo, que é justamente o mérito administrativo. Entretanto, os atos desarrazoados, realizados de maneira ilógicas ou incoerente, não estão dentro da margem de liberdade. Veja só, os atos desarrazoados, realizados de maneira ilógica ou incoerente, não estão dentro da margem de liberdade do administrador. As decisões que violarem a razoabilidade não são inconvenientes. As decisões que violarem a razoabilidade, elas não são inconvenientes, mas são, na verdade, ilegais e ilegítimas. Por isso, passíveis de anulação mediante provocação do Poder Judiciário por meio da ação cabível. Nesse sentido, vamos ver as palavras do professor aí, Celso Antônio Bandeira de Mello, que afirma o seguinte: não se imagina que a correção judicial baseada na violação do princípio da proporcionalidade invade o mérito do ato administrativo, isto é, o campo de liberdade conferido pela lei à administração para decidir-se segundo uma estimativa da situação e critérios de conveniência e oportunidade. Tal não ocorre porque a sobredita liberdade é liberdade dentro da lei, vale dizer, segundo as possibilidades nelas comportadas. Uma providência desarrazoada, consoante dito, não pode ser havida como comportada pela lei. Logo é ilegal. Logo é ilegal. É desbordante dos limites nela admitidos. Então, veja só, dessa forma, quando o judiciário analisa um ato administrativo com fundamento da razoabilidade e proporcionalidade, ele não tomará como base a conveniência e a oportunidade, mas a legalidade e a legitimidade. Dessa forma, não se trata de revogação, de revogação, que só pode ser realizada pela própria administração, pois sabemos que o judiciário ele não pode revogar os atos administrativos, mas aí ele pode anular quando eivados de vícios de legalidade. Mas de anular, ele pode anular o ato desarrazoado ou desproporcional. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não invadem o mérito administrativo. Isso é importante
que o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, eles não invadem o mérito administrativo, pois analisam a legalidade e a legitimidade. A proporcionalidade possui três elementos. Vamos analisá-los. A proporcionalidade possui três elementos que devem ser analisados no caso concreto: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Eu vou repetir: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. O princípio da proporcionalidade, como falei anteriormente, agora há pouco, possui três elementos que devem ser observados em cada caso concreto. Vamos ver a adequação, a necessidade e a proporcionalidade em sentido estrito. A adequação significa que o meio empregado deve ser compatível com o fim desejado. Os meios devem ser efetivos para os resultados que se deseja alcançar. E a necessidade? A necessidade não deve existir outro meio menos gravoso ou oneroso para alcançar o fim público. Isto é, o meio escolhido deve ser o que causa o menor prejuízo possível para os indivíduos. E a proporcionalidade, em sentido estrito, há vantagens a serem conquistadas devem superar as desvantagens. Tem que haver uma proporção na medida aplicada. Pela adequação, verifica-se o ato realmente é o meio compatível para alcançar os resultados desejados. A necessidade, por outro lado, verifica se não existem outros atos que causem menos limitação e ainda assim sirvam para satisfazer o interesse público. Por fim, a proporcionalidade em sentido estrito avalia se as vantagens conquistadas superam as limitações impostas ao administrado. Na Lei 9.784 de 99, podemos encontrar diversas aplicações desses princípios. Por exemplo, o artigo 29, parágrafo 2º, estabelece que os atos de instrução que exijam a atuação dos interessados devem realizar-se de modo menos oneroso para estes. Já o parágrafo único do artigo 2º dispõe que nos processos administrativos deve ser observados, entre outros, os seguintes critérios: adequação entre os meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medidas superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. O inciso 4º, observância das formalidades essenciais, a garantia dos direitos dos administrados. Inciso 8º, adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Como efeito, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não servem apenas para o controle dos atos administrativos, mas de qualquer outra função do Estado. Nesse contexto, não é raro o STF pode declarar a inconstitucionalidade material, aquela que se relaciona com o conteúdo de uma lei, que se insere na função legislativa, se ela se mostrar desproporcional e desarrazoada. Bom, esse foi o nosso primeiro vídeo sobre razoabilidade e proporcionalidade. Eu creio que qualquer tipo de questão que cair em relação a esse princípio, em relação a esse tema, você vai conseguir acertar e gabaritar. No próximo vídeo, nós iremos resolver diversas questões peneiradas e específicas desse princípio.